Olá, meus queridos! Nesse vídeo, vamos estudar as questões relacionadas ao primeiro caderno de atividades do quarto bimestre. Está no capítulo 6, no livro de vocês, a partir da página 130. E a gente vai falar sobre a civilização grega, que hoje corresponde à Grécia atual. Mas quando a gente fala de Grécia Antiga, nós não estamos referindo a um país unificado, onde um governo toma as decisões por o território inteiro. Mas a gente está falando de um conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. Ou seja, na época era uma região que abrigava várias cidades e por elas terem autonomia entre si, elas ficaram conhecidas como cidade-estados. A gente vai ver já já. Muitas dessas cidades, elas eram inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Foram duas cidades que se destacaram nessa região. As cidades-estado. O que eram essas cidades-estados? Eram cidades que eram politicamente independentes entre si e cada uma tinha sua própria forma de governo. Elas, de forma geral, elas eram formadas a partir de grupos que acreditavam descender de um ancestral comum e, por isso, eram ligadas entre si por laços de parentesco e solidariedade. Esse mapa aí dá para observar, né, a região que hoje corresponde à Grécia, ao país, mas que na época era dividido por várias cidades, como eu falei, que tinham autonomia, independentes entre si e por isso eram conhecidas como cidades-estado. A política na Grécia. A Grécia se destacou por uma forma de política diferente. Enquanto que em outras civilizações apenas a aristocracia, formada pelo rei e era que tomava as decisões políticas, na Grécia eles valorizavam bastante a participação do povo, excluindo alguns grupos sociais. Exemplos são os escravos, que na época eram pessoas que não conseguiam pagar as suas dívidas ou prisioneiros de guerra. Também os estrangeiros, conhecidos como metecos, eles não podiam participar das decisões políticas na Grécia. Essa participação do povo deu origem à forma de política que nós conhecemos hoje como democracia. Na época não da forma que nós conhecemos hoje, mas ela foi se aprimorando e serviu de exemplo para vários países atuais que adotam esse tipo de política, onde o povo tem o poder de decisões. Atenas e Esparta. Como eu falei, foram duas cidades que se destacaram bastante por causa do seu poderio, mas elas tinham características bem diferentes entre si. Em Atenas, a formação do cidadão era a base da educação, para que essas pessoas pudessem participar melhor da forma política, da vida política, e eles também valorizavam bastante as ciências, as artes, então toda a formação cidadã ela era voltada para a educação. Já em Esparta, a cultura deles era essencialmente voltada para o aspecto militar. Ou seja, os espartanos eles começavam a ser preparados bem jovens ainda
desde o seu nascimento para as questões militares. Então, essas duas cidades, elas eram rivais entre si porque elas lutavam para se destacar, né, o seu poderio. Então, por causa desses conflitos, envolvendo muitas vezes, principalmente a política e a economia, ocorreu a Guerra do Peloponeso, que foi o conflito armado entre Atenas e Esparta. Como eu disse, os principais motivos envolvidos foi a política, né? No caso, quem se destacava mais nesses dois campos. Atenas, inicialmente, teve o seu auge, e aí Esparta, para não ficar atrás na sua hegemonia, ela começou, né, a guerrear contra Atenas. E várias cidades se aliaram tanto do lado de Atenas quanto do lado de Esparta. Essa guerra, ela durou aí cerca de 21 anos e culminou com a vitória de Esparta.